Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos continuar nossa sequência de aulas sobre substâncias e misturas, né? E vamos ver um tópico muito importante que são os estados físicos da matéria. Bom, o que são estados físicos, né? Vou te falar sobre eles, né? Vamos dar uma definição. Estados físicos são uma forma de agregação da matéria. São uma forma que a matéria ela se dá na natureza. Ela pode ser dada de vários jeitos, né? Existem vários tipos de estados físicos, mas no ensino médio em si, nós temos três estados físicos que são abordados, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Bom, como cada um desses três estados, né, são caracterizados? Quais são as características que cada estado físico, cada um desses três estados físicos tem para nós podemos defini-los? Né? Bom, nós podemos definir usando dois critérios muito importantes: a sua forma, a forma da matéria naquele estado físico, e o volume que a matéria tem naquele estado físico. Bom, o sólido ele é definido como tendo uma forma definida, bem definida, e um volume bem definido. Bom, você pode ter um sólido que tem uma forma piramidal, uma forma de um paralelepípedo, uma forma formas bem específicas, formas bem definidas e com volume bem definido também. Tudo bem? O líquido. Bom, o líquido também tem um volume definido. Se eu pegar um litro de água e colocar um litro de água numa jarra, temos um litro de água. Se pegarmos esse mesmo litro de água e botar numa panela, continuamos tendo um litro de água. Isso significa ser um volume bem definido. Mas e a forma? Bom, a forma do líquido ele vai ter a forma no recipiente que ele está. Se eu pegar esse um litro de água e colocar numa panela, o líquido, a água, né, vai ter a forma da panela, a forma da parte de dentro da panela. Se eu pegar esse mesmo volume de água e colocar num copo não, né, mas numa jarra, ela vai ter o volume da parte de dentro da jarra. Se eu botar numa caixa, parte de dentro da caixa. Se eu botar no chão, entendeu? Então, tipo, isso significa ter uma forma variável. O líquido, né, a forma dele depende do lugar que ele se dá, que ele está presente. Embora o seu volume é sempre definido. Enquanto que, por sua vez, o estado gasoso ele tem tanto a forma como o volume são variáveis. O que significa? Bom, vamos imaginar que a gente tem um litro de gás, qualquer gás, um litro de gás oxigênio, dentro de um recipiente cúbico. Ele vai ter o volume de um litro e a forma de um cubo. Se eu pegar essa mesma quantidade de gás e colocar num recipiente que tem 800 ml e uma forma cilíndrica, ela vai ter a mesma quantidade que tinha antes, vai ter um volume de 800 ml e uma forma cilíndrica. Tudo bem? Ou mesmo quantidade de gás. Tanto a forma como o volume vai se adequar para o recipiente que esse gás vai estar. E se eu abrir esse recipiente e deixar todo o gás sair, o gás ele vai tentar se expandir e tomar a forma vai se expandir de forma indefinida e tendo um volume, tentando ocupar o maior volume possível. Então, isso significa ter forma e volume variável. O gás, as substâncias que estão no estado físico gasoso, elas vão ter uma forma, um volume dependendo de onde eles estão. Tudo bem? Então, bom, vamos lá. O sólido tem a forma e volumes variáveis, definidos. O líquido tem a forma variável, volume definido. E substância estado físico gasoso tem forma e volume variáveis. Tudo bem? Bom, vamos ver cada um dos estados físicos, né? Agora, a gente viu no slide passado como definir a parte de forma e volume, são aspectos, né, escalas macroscópicas. Vamos ver agora escalas microscópicas, né? Ou escala que a gente chama de atômica molecular. Tudo bem? Bom, o sólido, nós temos o quê? Nós temos que, pegando a água como exemplo, né? Isso vale para qualquer substância. Vou pegar uma água, por exemplo, que é o que nós temos mais contato com cada um dos tipos de estados físicos, né? O sólido nós temos as partículas, no caso as moléculas de água, né? Mas também pode ser átomos, dependendo se é um gás nobre, um gás monatômico. Mas tipo, as moléculas, as partículas que compõem aquela substância estão muito próximas da outra. Estão próximas da outra e cada uma delas tem uma movimentação muito baixa. Elas não estão paradas, elas nunca ficam paradas, mas têm uma movimentação muito baixa e estão muito próximas da outra. Isso caracteriza o sólido em escala atômico-molecular. Se nós aquecemos a água, né, ou qualquer sólido, qualquer substância que seja, né, em questão, no caso da água, e chegamos para o estado líquido, nós vamos ter o quê? Vamos ter as partículas, as moléculas vão estar
mais separadas, vão estar mais distantes uma das outras e com uma movimentação maior em relação ao que elas tinham no sólido. Tudo bem? E se nós aquecemos esse líquido, né, no caso a água, aquecemos a água até ela chegar a todo o estado gasoso, as partículas, as moléculas de água vão estar muito mais distantes uma das outras, muito mais distantes uma das outras, e com uma movimentação, um grau de agitação muito maior que ela tinha no líquido e muito maior ainda que ela tinha no estado sólido. Tudo bem? Então, isso caracteriza os estados físicos em escala atômica molecular. Tudo bem? E, bom, o que determina a passagem de um estado físico para o outro é a quantidade de calor envolvida. Se eu quiser passar do sólido para o líquido, eu tenho que adicionar calor. Se eu quiser passar do líquido para o gasoso, eu tenho que adicionar mais calor ainda. Assim como, bom, se eu tiver uma substância do gasoso e quero passar para o líquido, eu retiro o calor. E se eu quiser passar do líquido para o sólido, a mesma coisa, eu retiro o calor também. Tudo bem? Vamos ver como chama cada uma dessas transições de estado físico da matéria. Tudo bem? Bom, do sólido. Se nós temos uma substância do sólido que para o estado líquido, né? Essa transformação do sólido para o líquido nós chamamos de fusão. Passagem do sólido para o líquido é fusão. A passagem do líquido para o gasoso é o que nós chamamos de vaporização. Tudo bem? E bom, como nós falamos, podemos passar tipo, tanto do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, assim como podemos passar do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Bom, se a gente tem uma substância no estado gasoso e queremos passar para o estado líquido, nós temos o que nós chamamos de condensação. Essa passagem a gente chama de condensação. E, bom, do estado líquido para o estado sólido, agora nós chamamos de solidificação. Tudo bem? Bom, também tem a possibilidade de passarmos do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo líquido, que nós chamamos de sublimação. E, bom, o caminho inverso, né, passar do estado gasoso para o sólido sem passar pelo líquido, é o que nós chamamos de ressublimação. Tudo bem? Então, bom, o que determina, né? Agora vamos falar, tipo, o que determina a mudança do estado físico. O que nós falamos é a quantidade de calor envolvido, né? Ou seja, tipo, a temperatura, a quantidade de calor envolvido, né? Tipo, ou de uma forma de medida, né? Que seria a temperatura. E que nós chamamos de pontos de fusão e ponto de ebulição. Existe uma temperatura, que nós chamamos de ponto de fusão, em que a fusão acontece, assim como nós temos uma temperatura que acontece o ponto de ebulição, que o ponto de ebulição acontece. Tudo bem? Então, bom, vamos ver com mais calma o que são o ponto de fusão e ponto de ebulição. São duas definições aqui que nós vamos ver, né? O ponto de fusão é a temperatura em que há mudança do estado físico, né? Que está no estado, uma substância do estado sólido para o líquido. E bom, e vice-versa, né? Se eu transformar uma substância do estado líquido para o sólido, que é a mesma temperatura, né? É o que nós chamamos de ponto de fusão também. Então, o ponto de fusão é a temperatura que há a mudança do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Assim como o ponto de ebulição é a temperatura em que a mudança do estado sólido, do estado gasoso, né, para o estado líquido ou do líquido para o gasoso. Tudo bem? Então vamos lá. Ponto de fusão, temperatura que passa do estado sólido para o líquido ou líquido para o sólido. Ponto de ebulição, do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Tudo bem? Então, bom, vamos ver. Por exemplo, a água. A água tem ponto de fusão de 0 graus Celsius e ponto de ebulição 100 graus Celsius. O que isso significa? Que, bom, se nós tivermos uma temperatura de 20 graus Celsius, vai estar acima do ponto de fusão, mas abaixo do ponto de ebulição. Então, a água vai estar no estado líquido. Se nós tivermos uma temperatura de menos 2 graus Celsius, vai estar abaixo do ponto de ebulição e abaixo do ponto de fusão. Então, a água vai estar no estado sólido. Bom, assim como, por exemplo, se tiver uma temperatura de 200 graus Celsius, que é acima do ponto de fusão e acima do ponto de ebulição, a água está toda no estado gasoso. Tudo bem? Então é isso. Tipo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são temperaturas em que mostram essa transição, né, de fase entre sólido e líquido, no caso do ponto de fusão, ou líquido para gasoso, no caso do ponto de ebulição. Bom, vamos completar essa aula aqui fazendo um pequeno exercício, né, da Unesp sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, para a gente pegar bem esses conceitos, né, de conseguir determinar o estado físico de uma substância, sabendo os pontos de fusão e ponto de ebulição e sabendo a temperatura em que essa substância em questão está sendo submetida. Tudo bem? Então, bom, vamos lá. O exercício da Unesp, né? Fala qual é o estado físico, sólido, líquido ou gasoso, dos materiais da tabela abaixo, quando eles se encontram no deserto da Arábia. A temperatura de 50 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Tudo bem? Então vamos lá. A temperatura está em 50 graus Celsius. Então vamos ver
analisando o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada uma das substâncias e o resultado físico. Tudo bem? Primeiro começar pelo cloroforme. Bom, o cloroforme tem ponto de fusão menos 63, menor que 50, ponto de ebulição 61 graus, maior que 50, né? Então, bom, se está acima do ponto de fusão, abaixo do ponto de ebulição, o estado físico é líquido. Tudo bem? O éter etílico. Bom, o ponto de fusão, tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição são menores que a temperatura que o éter está. Então, o éter vai estar no estado gasoso. Tudo bem? Bom, o etanol tem o ponto de fusão é menor que a temperatura que o etanol está, mas seu ponto de ebulição é maior que a temperatura. Então, bom, se o ponto de fusão é maior, seria líquido, e o ponto de ebulição tá maior que a temperatura, então não passou para o gás. Então, o etanol está todo no estado líquido. Vamos lá, o fenol. O ponto de fusão está abaixo da temperatura em questão, então, e seu ponto de ebulição está acima da temperatura em questão. Então, o fenol está no estado líquido também. Tudo bem? Vamos ver agora o pentano, né? O pentano, seu ponto de fusão está abaixo da temperatura em que ele está submetido, e seu ponto de ebulição também está abaixo da temperatura submetida. Então, se o ponto de fusão e o ponto de ebulição está menor, são menores que a temperatura que o pentano está submetido, o seu estado físico é o gasoso. Tudo bem? Então, bom, eu separei aqui uma datação extra que eu coloquei aqui, né, mais uma substância, né, que é o cloreto de sódio, que tem o ponto de fusão de 800,4 graus Celsius e o ponto de ebulição que é de 1413 graus Celsius. E, bom, né, assumindo que o cloreto de sódio está nessa mesma temperatura de 50 graus Celsius, né, ver qual que é o ponto o estado físico, né, do cloreto de sódio nesse caso aqui. Como o ponto de fusão é maior que é a temperatura em que o cloreto de sódio está submetido, o estado físico de sódio, nesse caso, vai ser sólido, porque o ponto de fusão é maior que a temperatura em que ele está submetido. Tudo bem? Então, bom, gente, acho que era isso que a gente ia falar por hoje, né? Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Tchau, tchau.